há um tempo atrás, os centros espíritas faziam a doutrinação e faziam essa assistência. Mas eles foram parando de fazer isso, Godinho. Aí foram só para a evangelização. Só aquela coisa, cafezinho com açúcar, passe, água fluidificada, e pararam de fazer esse serviço fundamental. Então, praticamente, acho que isso abriu um campo enorme aí para uma lacuna, para a apometria preencher. E preencheu. Fala, Marcos. Tava aqui sem áudio de novo. A gente é globo velho, mas a gente esquece das técnicas aqui da tecnologia. Olha eu, né? É interessante tudo isso. Eu imagino que quem está ouvindo a gente está nessa curiosidade daqueles que nem sabem o que é a apometria, né? Saber qual é o significado da apometria, de onde é que começou. Ouvimos aí do Lacerda, que faz parte, talvez não faz parte, mas é uma das grandes referências, se não a mais importante referência em relação a isso, entre tantos outros que nós sabemos que existem, que desenvolveram um pouco mais aí, mas mesmo assim, esse alicerce advém do Lacerda pela luta dele em conseguir fazer os conceitos, os contextos, as conexões, o estudo, né? Muito mais na base científica, que é tentar entender o que significa, qual é o significado. Isso fez uma ação, houve um retorno, houve uma melhoria, quer dizer, houve um tratado, na verdade, terapêutico. Queria ouvir um pouquinho de vocês, eu fazendo uma de Cicerone aqui, mas ouvir mais de vocês que estão muito mais capacitados na linguagem em si. Mas para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, para poder compreender, que às vezes está dentro de um grupo, falar, conhecido a apometria, principalmente aqueles e que, como nós falávamos há um tempo atrás, enquanto eu antigamente trabalhava com a direção, com direcionamento de algumas casas, que a gente vê que as pessoas viajam na maionese muitas vezes porque não tem os contextos básicos. É como a gente fala, a criatura começa nos livros magníficos, seja eles esoterismo com X que é aberto, o esoterismo com S fechado, ou ocultismo, né, o místico, aquelas linguagens bonitas da Summit Lighthouse, que é respeitável, eu adoro, eu sou apaixonado, Saint Germain. Aí não vê a base evangélica, né? Está lá, da nossa parte ocidental, uma coisa magnífica no Oriente, que tem suas bases morais, que são referências, e aqui nós no Ocidente temos a base ocidental do nosso Mestre Jesus, entre outros também. Porém, as pessoas começam lá em cima e ficam atrapalhadas. O que eu estou querendo dizer, Marcos, para não ser prolixo, é que as pessoas começam lá de cima em vez de fazer a base. Aí fica uma mistureba. Às vezes, quando a gente faz essas grandes visitas de terapeutas para ajudar os outros, a gente olha lá um altar qualquer de uma pessoa que a gente acha bonito, mas está misturado com tudo. O cara tem uma vela, tem um incenso, tem um Saint Germain, tem Jesus Cristo. Não, uma coisa é o altar simbólico. Outra é você fazer essa integração achando que você está movimentando toda essa energia junto, mas para que a pessoa inicie algo, precisa ter uma iniciação em alguma coisa. É isso que fortalece. Então, gostaria de ouvir para vocês, sem mais delongas, como é que é realmente essa apometria? Como é que funciona? Para aquele cara leigo que não está entendendo nada, que está indo numa casa, foi para outra, tem esse negócio de apometria celeste, galáctica, de Saint Germain, enfim, a apometria. Quântica, celestial, tem de tudo. De ancoragem arcturiana, da maionese. Exato. E eu acho que o feijão com arroz é o que nos alimenta. Não, a apometria ela tem um fundamento. Né? Ela tem a gente de engenharia aí chama ali de infraestrutura, de fundação. Tá? Em cima dessa fundação fazem o resto das coisas, mas essa fundação ela é o principal, senão você não pode construir um prédio na areia. O prédio vai cair. Então, o que acontece? Né? Eu vejo assim, da mesma forma que você vê um militar, um exército, ele tem uma determinada tática para adquirir um certo objetivo para dominar um território, um inimigo. Então, a apometria é uma tática, né, psíquica, energética, espiritual para atingir um determinado objetivo. Então, ele exige um armamento, um instrumento mínimo. Então, fundamentalmente, eu vejo que a apometria, isso é por definição, mas é também relativo, que ela precisa de um dirigente, que preferencialmente tem que ser sensitivo e talvez até ainda clarividente, e mais um médium de incorporação, de preferência 2. Se não forem os 2 médios de incorporação, que o terceiro
seja um auxiliar ali, doador de energia. Então, eu vejo a apometria fundamentada nesse tripé. Isso para começar. A partir daí, criou-se de tudo, né? Fazer a apometria de uma pessoa, que é o terapeuta no consultório, né? Inventou-se que é fazer autoapometria, pipipi, papapai, isso vai ao infinito. Então, o que acontece? Eu posso, vamos supor que eu tenho uma moto aqui na garagem da minha casa. Aí eu anuncio, pessoal, eu estou vendendo um carro. Você quer comprar? Aí você fala, opa, eu quero comprar o carro. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Ó o Dalton, mas você falou que tem um carro, mas isso é uma moto. Aí eu falo, não, isso é um carro de 2 rodas. Então eu já estou subvertendo as coisas. Qualquer um pode fazer isso. O pessoal, eu estou aqui com a minha barraquinha da feira e eu estou vendendo banana. Ô, Dalton, isso não é banana, isso é maçã. Não, mas eu chamo isso de banana. Você não quer comprar? Compra, vai, compra. Entendeu? Então, é isso que as pessoas estão fazendo. Tá? É livre-arbítrio, é um direito? Sim, mas se a gente quer organizar o conhecimento e principalmente que quer levar isso para um nível de ciência, aí, algures, que eu não sei quando vai ser, nós temos que começar a organizar essa bagunça. Isso é uma zona. Né? A tem o nome de A, B tem o nome de B e C tem o nome de C. Né? Então, a gente separa, nomina, classifica, né? Hierarquiza, né? Conceitua, define, teoriza, hipotetiza e organiza o conhecimento. Né? Eu acho que falta, assim, eu não sei se é uma malícia, se é lucidez, se é discernimento ou se é uma visão técnica disso que está aí. Mas, para começar, eu vejo a apometria assim. Tá? É uma terapia holística, ela é mais completa, porque ela trabalha tá, o campo do paciente, né, o duplo etérico dele, o corpo dele, a aura dele, e os ambientes onde ele vive e percorre. O ambiente de trabalho dele, a casa dele, as possíveis projeções dele no umbral ou em algum outro ambiente, e às vezes até o caminho, até a trajetória dele pode ser visada no tratamento da apometria. Isso se desdobra ao infinito. Agora eu quero deixar o Godinho falar um pouco. Primeira coisa que me vem ao pensamento, eu concordo em absoluto com o que vocês estão falando, porque isso é um sinal de que, como ferramenta espiritual, como ferramenta medianímica, ela precisa ser trabalhada, tratada e operada com o maior respeito possível. E com toda a ética, porque ela é uma ferramenta invasiva. E ela vai lá no âmago da alma do ser humano. Então, ela é uma ferramenta invasiva, ainda que não pareça, ela é. Então, para isso, nós precisamos ter um operador responsável, que não daqueles que dizem assim, não, vamos fazer tudo aqui, qualquer coisa nós fazemos, então resolve tudo, vamos trabalhar. Não deve ser assim. Mas eu gostaria de começar contando, aliás, falando uma coisa importante, que é a primeira chamada, que é a dedicatória que o Dr. Lacerda fez, que me tocou, me sensibilizou desde o início, e desde então eu venho trabalhando com ela como uma ferramenta universal, mas trabalhada com certos critérios. Primeiro, ele disse assim, que a apometria era dedicada a todos os trabalhadores do campo medianímico, dos médicos aos médiums. Então, todo e qualquer profissional que trabalhe, os terapeutas, e que queira aplicar essa ferramenta, eles podem aplicar. Porque ela é essencialmente mental. Ela depende de 2 coisas, de um operador bem treinado, que seja capaz de manter o seu pensamento focado. Isso é foco. É normal. Um estudante de concurso, ele sabe muito bem o que é foco. E o segundo, a intenção com que se manuseia essas energias. E aí nós precisamos aprender a fazer uma limpeza, um clareamento das nossas intenções, porque da mesma maneira que o invejoso seca o pé de arruda, e isso é uma realidade, da mesma maneira que o olho gordo vai azarar a vida de outro, o bom operador da apometria usa o mesmo princípio para a construção e não para a destruição. Então esse é um ponto importante, por quê? Porque de alguma forma as pessoas estão por aí aplicando um princípio muito parecido para a materialização dos seus propósitos,
para a construção das suas carreiras, mas também para a destruição da vida alheia, porque no momento em que se formam, né, como diz lá o Cristo Jesus nos ensinava, que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, nesse lugar eu estarei, ele já mostrou o que é o desdobramento. É uma coisa bem interessante, a projeção, o desdobramento astral, o desdobramento espiritual, ele já demonstrou. Ao dizer isso, ele já disse, ele já falou, alguém que se reúna em meu nome, nesse lugar eu estarei. E aí nós evocamos uma lembrança muito anterior ainda a esse, anterior não, é posterior a esse ensinamento, que Jesus, isso aí é 2000 e poucos anos. Mas Kardec, nas pesquisas dele, vai dizer na Gênese que isso através de um espírito lá que vai se manifesta e diz assim, como pode um espírito se desdobrar? Falava sobre desdobramento sem falar o desdobramento. Estar em vários lugares ao mesmo tempo. Quando o espírito atinge determinado patamar evolutivo, a sua estrutura espiritual ou seu espírito, ele é capaz de se projetar para vários lugares como a luz refletida através de vários espelhos. Isso se chama desdobramento e projeção. Ou seja, o Márcio pode estar aqui, todo mundo vai entender isso, galera. O Márcio pode estar aqui fisicamente, mas o pensamento do Márcio pode estar lá longe. Onde está o pensamento do Márcio? Onde o Márcio está pensando. O Márcio pode estar no aqui e agora, mas emocionalmente ele pode estar preso num trauma passado. Não digo de uma vida pregressa, mas de 1 ano, 2 atrás. Onde o Márcio está no tempo e espaço nesse momento? O corpo físico está aqui, no aqui e agora. O emocional dele não, está lá naquele lugar. E aí nós vamos passando ao longo da nossa vida por diversas experiências, ao longo das encarnações por experiências muito distintas, e nós vamos nos vinculando a essas experiências. Tanto é que, por exemplo, em atendimentos espirituais, nós pegamos algumas pessoas que tinham lá determinadas doenças, problemas crônicos, e que nós percebemos através do desdobramento espiritual e do trabalho espiritual, que alguns, isso era chamado de nível consciencial no passado, hoje já tem outro nome, mas vamos colocar dessa forma, estavam presos em encarnações pregressas, e por estarem vinculados, presos nessas encarnações, havia uma célula de memória que fazia somatizar aquelas lembranças, aquelas más lembranças, aquelas informações. E isso, por alguma razão, transpassava os nossos bloqueios, as nossas defesas psíquicas e vinha para o corpo e somatizava isso, e somatizava, às vezes, de uma forma de uma doença. Então, essas ressonâncias com o passado, essas lembranças que não são lembranças, mas esses vínculos com o passado, evocam uma outra ferramenta terapêutica que vem lá do xamanismo, que é tão antiga, que se chama resgate de almas. O que nós estaremos fazendo num trabalho espiritual, num trabalho terapêutico, se não é um resgate de alma, se não é trazer uma coisa que está aprisionada naquele passado? Por exemplo, tem pessoas, uma tia minha, que se ela escuta Roberto Carlos, ela vai lembrar lá dos tempos em que ela conheceu um primeiro namoradinho e que por um infortúnio ela não pôde ficar com ele. O que é isso se não estar preso ao passado através de uma lembrança que traz uma tristeza? Aposto que em vários momentos em que ela ficar triste sem saber por que está triste, ela está vinculada, está trazendo de lá, daquele passado, essa memória. Então, passado dessa própria vida, né, Godinho? Dessa também, própria né? vida. Falando. Isso. Então, o que nós podemos fazer a partir disso? Nós podemos trabalhar a nível vibracional, algumas pessoas dizem em nível energético. Para mim, nível energético, passe magnético. Reiki, nível energético. Vibracional é o que eu estou sentindo aqui, estou emanando para vocês. Vez por outra, eu provoco vocês, é muito curioso. Nas nossas últimas conversas, aquela provocação, nós estamos na psicosfera aqui, e nessa psicosfera está uma série de ideias. E eu penso uma informação e daqui a pouco o Dalton fala, ou o Marcos fala. Então nós estamos vibracionalmente conectados. E dentro do propósito apométrico, ela faz isso, e daí que o Dalton fala. É importante que a pessoa tenha um grau de sensibilidade. O operador apométrico, ele deve ser o mínimo possível sensitivo, porque ele precisa adentrar
mundo. Ele tem que ler o campo. Ele tem que ler o campo do que tá, da dinâmica que está ocorrendo no momento. Com o mínimo possível de segurança. Não, a máxima segurança não tem como, mas o mínimo possível. Por quê? Aí volta num outro assunto, para que não seja uma ego trip, para que não seja uma viagem do próprio ego, porque nós, mesmo nós médios, mesmo aqueles que emprestam a mão, vocês sabem disso, talvez até melhor do que eu. Mas quando você empresta a mão para o espírito, é importante observar que o espírito também está se servindo do seu cabedal intelectual, seja da existência atual, quanto da existência pregressa. É natural que ele se sirva disso, porque quanto melhor ele conseguir se servir, mais refinado vem a informação. E é por essa razão... Principalmente na mediunidade intuitiva, que é a característica dos médiuns de Ramatiz. E é uma coisa característica na apometria. Para o operador, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo. Para o seu médium de incorporação, não precisa ter tanta consciência, porque ele vai ceder o equipo mediúnico dele para que o espírito se manifeste. Então, duplas, né, Dalton? Eu também acho que tem que ser dessa forma, porque tem que haver um choque anímico. Para mim, o choque anímico se dá quando há o processo da incorporação, vamos colocar dessa forma, ou da mediunização do incorporador. Então, isso dá um choque anímico, o indivíduo que está ali, seja um espírito desencarnado, seja uma parte do psiquismo do indivíduo encarnado, ele cai em si, ele se dá conta de si. Então, esse é um processo importante. Mas o operador, ele tem que ter consciência, tem que estar consciente ali, focado, porque antes de mais nada, ele vai estar direcionando a energia necessária. E aí nós entramos em duas coisas muito importantes. Primeiro, eu quando trabalho no processo da doutrinação, eu estou sempre com a mão, fazendo aquela transfusão de energia vital. E energia vital é uma coisa que nós aproveitamos pouco na apometria. Energia vital é do passe, energia vital é do reiki, energia vital é do jorei, é de outras técnicas. A apometria se baseia na energia cósmica. E aí nós entramos num outro patamar ainda. A energia cósmica é aquela energia cujo poder é capaz de criar aquelas ondas vibracionais. Nós temos aí os exemplos de Einstein, por exemplo. Cria as ondas vibracionais e essas ondas vibracionais criam distorções. E essas distorções elas podem juntar, aumentando a coesão, nosso planeta, os planetas. A pergunta que se faz, por que os planetas são redondos, né? Para aqueles que são terraplanistas, mas por que os planetas são redondos? Porque o universo, de uma forma geral, ele exerce uma força poderosíssima, fazendo com que todas as moléculas, todas aquelas poeirinhas cósmicas, se formem dessa maneira mais ou menos esférica. Então, essa coesão é possível na apometria porque ela se baseia exatamente nisso. E qual é o pressuposto para que isso aconteça? Ora, nós somos poeira cósmica. Nós somos células pulsantes que basta um pulso para que nós possamos criar aquela onda com uma pedrinha que nós jogamos no rio. Jogamos uma pedrinha naquele lago manso e ele cria aquelas ondulações. Então, o meu pensamento, as minhas emoções, elas criam ondulações que contagiam ou contaminam. Mas contagiam é uma palavra que eu gosto. Por quê? Porque o meu alto astral, porque a minha condição de ser pode empolgar as pessoas que estão ao meu redor ou pode deprimir. Eu posso ser um abraço que cura, mas eu posso ser um abraço que adoece. Eu posso ser um simples olhar como os médicos, né? A pessoa está quase morrendo, chama o médico. Quando o médico chega, parece que a pessoa até se curou, só com a presença dele. Mas por quê? Por causa daquela egrégora, porque ele está tomado por aquela egrégora curadora e a intenção dele é ajudar o máximo que ele puder. Então aquilo já é muito mais do que o necessário que a pessoa precisa para poder fazer a transformação dela. Então, na apometria acontece muito disso, porque é a minha intenção que vai ali. Então, não vai adiantar eu lá fora ser uma criatura que a língua é bífida e, ao vestir o jaleco de doutrinador, eu me torno, então, eu sou a cura e você é a doença. Então, escuta aqui o que eu tenho para te dizer. Não vai funcionar dessa forma, porque eu estou aqui. Ó. A minha capacidade de estimular essas ondas vibracionais, ela vai depender de quem eu sou. Tanto é que quando nós vamos entrar na coisa dos magos ali, mais adiante,
Mas a presença de um mago desses trevoso, como Dalton disse, a simples presença dele já rebaixa o padrão vibratório. É a mesma coisa que você colocar uma pessoa pessimista no mesmo ambiente que 10 otimistas. O padrão vibratório dela de ser pessimista vai rebaixar o padrão vibratório dos otimistas. Daqui a pouco não tem mais ninguém, não tem mais nenhum otimista. Por isso que daí vem aquela citação do Dalton de que nós precisamos nos cercar, né, das mais positivas, né, Dalton? Uma coisa mais ou menos por aí. Esses são os primórdios da apometria. Eu vou concluir rapidinho para passar a palavra para vocês, que eu queria falar sobre energia cósmica. Fluido vital, fluido animal, energia cósmica, energia que está no reservatório infinito. Essa é manuseável pela apometria. É ela, pelo seu poder, que exerce um efeito ou regenerador no perispírito ou no espírito, e por conseguinte no nosso corpo astral e por conseguinte no corpo físico, ou exerce um poder degenerador se nós, a partir de então, nos voltamos contra as leis cósmicas, porque elas são leis imutáveis. Isso não precisa dizer, hoje em dia as pessoas trazem aquelas leis da física, da ação e da reação, não precisa trazer isso para a questão espiritual, porque qualquer coisa que envolva o nosso saber está condicionado às leis cósmicas, às leis universais. Isso é um princípio básico de engenharia que o Dalton falou, que eu gosto disso. Ou seja, você não pode querer fazer um arranha-céu se você não souber o domínio dos cálculos estruturais, porque ele vai ruir. Então nós precisamos ir sim beber da fonte, nós precisamos entender esses princípios básicos para que nós possamos ampliar esse conhecimento, para que nós possamos melhorar a nossa capacidade de manuseio dessas ferramentas. E aí então entra a questão da energia cósmica. Quando eu me torno um operador da apometria, que não é nada diferente do que um processo de irradiação vibracional. Não é muito diferente disso. O princípio é apenas outro, porque eu estaria manuseando energia cósmica do que o meu fluido vital. Não faço exatamente a minha transferência como num passe magnético, que também funciona. Mas eu vou lá na energia cósmica trazer a força, o poder, o potencial daquela energia para fazer uma operação, uma transformação a nível espiritual, portanto vibracional, porque é lá que ela atua, para que aos poucos ela possa fazer a reorganização do meu perispírito, do meu corpo astral, do meu duplo etérico, do meu corpo físico. Veja quantos assuntos nós temos para debater aí. Por fim, é só um início, tem muito caminho por aí. É muito importante observar que mesmo que o indivíduo seja um bom operador, ele vai passar batido, ele não vai ter tanto efeito se ele não tiver uma forma de tocar o coração da pessoa que está precisando daquele auxílio. Então, a grande sacada é você aprender a tocar o coração. E isso só se dá por meios doutrinários. Primeira coisa, eu preciso ter uma leve ascensão moral. Ou seja, eu tenho que falar sobre o assunto com propriedade. Eu tenho que dizer assim, olha, meu irmão, eu estou falando isso para você porque é algo que eu tento seguir no meu dia a dia. Não significa que eu me tornei mestre nisso. Não sou avatar nesse assunto, mas eu estou procurando seguir no meu dia a dia. Então, digo para você que isso me faz bem e isso talvez possa fazer bem a você. Segundo, você jamais obriga o indivíduo que está te ouvindo a mudar em 5 segundos, porque veja, Dalton e Marcos, muitas vezes o doutrinador ele tem a pretensão de achar, de acreditar que basta 3 minutos da conversa dele, porque ele é o bom, ele é o maioral, e basta aquela oraçãozinha, né? Então, você não aceitou? Então vem cá, vamos fazer uma oração que você vai aceitar. Isso é doutrinar na marra. Isso é tentar convencer o indivíduo sem argumento algum. Isso é o que talvez, num passado muito distante, espero que não exista agora, os pais faziam com os filhos, porque a lei é minha, sou eu que mando, sou eu que pago as contas da casa, vai fazer aquilo que eu quero. Não funciona. Não funciona. E é assim que muitos grupos espiritualistas, assim que muitos doutrinadores espiritualistas aplicam. Eles pretendem que uma doutrinação mediana, às vezes até medíocre, e que uma prece à força
convença o indivíduo que está ali há milênios, porque daí entra uma outra coisa, só para finalizar. Já aconteceu comigo de estar conversando com o indivíduo e eu peço para ele assim, então agora eleva o teu pensamento ao Mestre Jesus. O cara nem sabe quem é Jesus. Ele está tão afundado nos umbrais há tanto tempo que passaram todos esses grandes mestres passaram por aqui e ele nem sabe quem é, porque ele foi para... Às vezes é uma encarnação de Oriente, que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar.